Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Continuamos o nosso estudo específico aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Vimos os primeiros versículos no nosso último programa e continuamos hoje com um trecho que é um pouco grande, mas que eu vou dividir então em dois para que seja melhor a nossa compreensão. O texto grande são os versículos 5 ao 15, mas hoje nós vamos trabalhar os versículos 5 a 10. Nós vamos ver juntos a missão dada por Jesus aos discípulos. Então, por favor, abra sua Bíblia, leia comigo o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 5. Diz então assim a palavra de Deus. A estes 12, ou seja, os discípulos, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vemos então que Jesus dá a missão para os discípulos, e nós veremos aqui que a missão tinha um propósito principal e também um propósito secundário. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas é interessante que ao enviar os discípulos, Jesus já dá uma instrução primária, ou a primeira instrução é quem os discípulos devem buscar. O próprio Jesus, nós vemos isso como um padrão do seu ministério, buscou primeiro os judeus. O texto de João, lá no capítulo 1, diz assim: ele veio para os seus. E nós vemos que durante o seu ministério, talvez porque Jesus certamente já sabia que os gentios seriam alcançados por meio do ministério do apóstolo Paulo, mas primariamente porque Jesus veio para os judeus como Messias, Jesus sempre se ocupou de buscar os judeus. Por isso, Jesus diz especificamente aqui: não tomeis rumo aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, nem entreis em cidades de samaritanos. Os samaritanos aqui são aqueles que eram meio judeus. Eles eram judeus mesclados com outros povos, e Jesus não queria que o ministério deles se estendesse a essas pessoas também. Jesus aqui não estava de maneira alguma sendo preconceituoso, ou ele não estava de maneira alguma aqui impondo nenhum tipo de barreira de pregação do Evangelho. Ele estava simplesmente e apenas dando o foco primário do ministério dos 12 para os próprios judeus. Eles estavam em treinamento e era preciso que primeiro eles buscassem a casa de Israel. Por isso Jesus diz isso de forma específica: de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse era o ministério primário de Jesus e deveria ser também o ministério primário dos discípulos. Na verdade, quando nós estudamos o livro de Atos e vemos o ministério do próprio apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo primeiro buscou os de Israel. E vemos inclusive que era um padrão de Paulo pregar primeiro nas sinagogas, buscando convencer os judeus, e depois então ele se voltava para os gentios. Então é isso que nós verificamos aqui também nesse texto. Verso 7 diz assim: à medida que seguirdes,
pregai que está próximo o reino dos céus. Essa era a missão primária dos discípulos, pregar o evangelho. Essa foi a própria missão primária de Jesus. Nós já vimos isso e aqui nós vemos que o mesmo padrão se segue. A missão que foi dada a Jesus era a pregação do evangelho, as boas novas. E a missão que Jesus estende aos seus apóstolos, aos seus discípulos aqui é a mesma. A missão primária, a tarefa primária dos discípulos era de pregar o evangelho. Essa era a missão. Esse era o propósito maior de Jesus, que eles pregassem, que eles apregoassem, que eles proclamassem o evangelho. Esse era o propósito principal. Alguns veem, por exemplo, esse versículo seguinte, aqui, versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, como o objeto principal do ministério de Jesus, ou como objeto principal do ministério dos discípulos, mas não é o caso. Primeiro, o texto diz especificamente, pregai o evangelho, e depois, de forma secundária, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. Nós vemos isso em termos do texto, mas vemos isso também em termos da própria primazia do ministério que Jesus estava fazendo e daquilo que ele queria que os discípulos fizessem. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir demônios, não era o objeto principal. O objeto principal era pregar o evangelho. Esses sinais, a cura, a expulsão de demônios, eram secundários porque eles eram um meio que poderia levar à pregação do evangelho ou autenticar o próprio poder de Jesus. Nós veremos isso ao longo dos evangelhos. Nós vemos que os sinais estão presentes, nós vemos que as curas são reais e de maneira alguma nós podemos negar isso. Pelo contrário, nós afirmamos que todas essas curas eram verdadeiras, reais. Elas eram verdadeiras demonstrações de poder, mas o que nós estamos afirmando aqui e a forma como o próprio Jesus a tratava e como Mateus registra aqui, é que isso era algo secundário. Aquilo que era principal, aquilo que era primordial, era o evangelho e a proclamação da salvação em Jesus, as boas novas. Depois Jesus dá uma outra instrução que é interessante. Versículos 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus estava enviando os discípulos para continuar, ou seja, para dar continuidade ao seu próprio ministério, que era um ministério itinerante. Nós já vimos que Jesus andava de vila em vila, de povoado em povoado, nas cidades de Israel. Ele envia os discípulos para os mesmos lugares, para irem de vila em vila, de praça em praça, de cidade em cidade no ministério itinerante. Mas ao contrário do que podemos pensar, Jesus dá a ordem específica para que eles fossem nessa jornada, nessa viagem, mas não levassem dinheiro, não levassem provisões, que era comum a um viajante, não levassem uma bolsa, é isso que a expressão alforje significa, uma bolsa onde se colocava dinheiro ou algum tipo de mantimento. E veja, mais ainda, ele diz, não levem túnica, ou 2 túnicas, ou seja, que eles levassem só a que eles tinham no corpo, nem sandálias, nem bordão. Jesus não queria que eles levassem nenhum tipo de provisão extra. Primeiro, por causa do peso. Se eles levassem algum tipo de bagagem, isso seria pesado para a jornada e eles teriam dificuldade, teriam o tempo todo que ficar amarrados a isso e carregando peso extra. Mas mais importante que isso, Jesus estava ensinando sobre a questão da dependência de Deus para o sustento. É isso que Jesus estava começando a ensinar aos seus discípulos.
Não precisam levar, porque vocês terão. Não precisam levar, porque eu cuidarei de vocês. Não precisam levar, porque eu trarei a provisão por meio de outras pessoas. Jesus aqui estava começando a ensinar os seus discípulos a depender de Deus. Jesus estava ensinando os seus discípulos a buscarem o Senhor para a provisão para o caminho. Sim, eles tinham uma tarefa, sim, era preciso preparar, mas a preparação principal para Jesus era espiritual. Eles não precisariam se preocupar com o material. Deus mesmo iria prover. Deus mesmo iria cuidar das suas necessidades. Aliás, já tinha cuidado, porque eles já tinham uma túnica, já estavam prontos para essa viagem, tinham sido preparados por Jesus, e o mais que eles precisariam seria provido, seria dado pelo próprio Jesus. Nós vamos continuar o estudo desse trecho, considerando a segunda parte, a partir do versículo 11, no nosso próximo encontro. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.